Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que o senhor, senhora, senhorita ou senhorita estão assistindo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Tudo bem? Estamos começando a unidade 11. Olha só quem diria, né? Estamos indo longe aí, ó. Unidade 11 está começando. Lembrando que vai até a unidade 16 do livro 2. Então, eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu espero não estar acelerando demais aí as aulas, tá? Porque eu realmente preciso que vocês compreendam. Essa é a fase um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque envolve gramática. Então, eu pulei gramática porque eu queria dar gramática em sala, presencialmente, mas nós não estamos presencialmente por enquanto, então vai ser online mesmo para a gente não perder esse ano letivo, tá bom? Eu ia dizer que essa é a última aula do mês, mas não, é a penúltima aula do mês. O que é muito impressionante, parece que foi ontem a virada do ano. E nós já estamos em fevereiro. Olha que interessante, 2021 vai passar assim, ó. E aí já vem 2022, novos desafios. Então, galera, vamos pegar firme. Certo? Sem delongas, vamos lá. Livro azul, que é o livro 2, vocês lembram, né? Que é unidade 11, como eu havia dito. Vamos direto para a página 73 para a gente não perder tempo. Deixa eu ler só o título da unidade. Unidade 11, só para ambientalizar a gente, né, gente? Pelo amor, né? It's really worth seeing. Vale mesmo a pena ver. Então, nós temos aqui as maravilhas modernas do mundo, né? Que vocês lembram, tinham as 7 maravilhas do mundo, que era a coisa mais antiga. Agora, a cada tempo que passa, a cada ano, a cada temporada, eles elegem as maravilhas do mundo moderno. Então, aí tem pequenos textos aí para vocês, tá? Vamos ler rapidinho, não é o nosso foco é gramatical, né? Mas vamos rapidinho para a gente conhecer, que eu fiquei curioso agora também. Então, nós temos na Nova Delhi um templo do Lotus. Eu imagino que é o nome de um deus aí, de uma entidade divina aí para os indianos, que foi terminado em 86. É recente, né? Há 35 anos atrás foi feito aí esse, esse templo aí deles. Povo muito religioso, tudo que tem na Índia tem a ver com templo. Já perceberam isso? Bom, nós temos em segundo, nós temos o quê? Museu Contemporâneo, de Arte Contemporânea em Niterói. Não sabia. Que parece um disco voador, olha lá. Modern Saucer Shaped Structure. Em formato de um disco. Nunca ouvi falar nesse museu. O que mais que nós temos em terceiro? Nós temos na França, feito em 2004, Milial Viaduct, over the Ten River. Então, é um viaduto por cima de um rio chamado Ten. Is the tallest bridge in the world. É a ponte mais alta do mundo. Também nunca tinha ouvido falar desse viaduto. Quarto, vamos lá. Lá na China, em Beijing, Bird's Nest é conhecido como ninho de pássaro por causa da sua aparência única. É o Estádio Nacional de Beijing. Tem uma aparência que parece um ninho, por isso é apelidado pelos chineses como ninho de pássaros. Em último lugar, nós estamos em Dubai, né? Dubai, The Palm Islands foi desenhado para parecer árvores de palmeira. Começou em 2001 a construção. Então, tem aqui ilhas em Dubai, que tem um formato aí de uma palmeira. Você pode dar uma olhada aí na sua casa, na sua cópia, e de fato tem mesmo. Então, uma ilha artificial construída em forma de palmeira. Olha que interessante, né? Vamos agora ao que nos interessa de realmente, que é a página 73, o Grammar Focus número 3. Grammar Focus Passive with By. Então, é o passivo, né? A forma passiva. Vocês lembram lá nas aulas de português, que com certeza vocês gostavam, adoravam gramática, tinha a forma passiva, o sujeito vira agente da passiva. Vocês lembram disso? E para isso vocês precisam lembrar da forma particípia. Vocês lembram do particípio? Em português é falado, comido, andado, bebido, dormido, esse ado, ido. Coloca o verbo no particípio, tá bom?
Em inglês tem a forma própria, quando o verbo é irregular, e quando o verbo é regular é o ed, da mesma forma. The passive changes the focus of a sentence. For the simple past, use the past of be plus past participle. Vamos lá? Lado esquerdo, forma ativa de se dizer. The president opened the building in 1931. O presidente abriu o prédio, inaugurou o prédio em 1931. Forma passiva. It was opened by the president in 1931. Ele foi aberto pelo presidente em 1931. Nota que aqui é como se tivesse sido invertido. Aí o foco não é mais no presidente. O foco é no prédio que foi inaugurado em 1931. Você falou a mesma coisa, só que com um foco diferente. Vamos à segunda frase. An American architect designed the building in... Peraí, vamos frase a frase, né? Deixa eu ver se ainda está gravando. Tá tudo certinho aqui. Estava conferindo. An American architect designed the building. It was designed by an American architect. Então, um arquiteto americano desenhou o prédio. Forma passiva, ele foi desenhado por um arquiteto americano. Vamos à terceira frase. In 1964, the building's owners added colored lights to the top. Em 1964, os donos do edifício adicionaram luzes coloridas no topo. Forma passiva. Colored lights were added to the top by the building's owners in 1964. Olha só, luzes coloridas foram adicionadas no topo pelos donos do edifício em 64. Você disse exatamente a mesma coisa, mas mudando o foco. O foco agora é onde era o predicado do lado esquerdo, do lado direito se torna agente da passiva, que é como se fosse uma imitação de um sujeito. Não é sujeito, tá? Não é que o predicado vira sujeito. O predicado nunca vai virar sujeito. Ele vira agente da passiva. Não precisam decorar essas frases, esses nomes, agente da passiva, sujeito, predicado. Isso é uma análise gramatical mais aprofundada. O que você precisa lembrar apenas é que em inglês, assim como em português, você consegue mudar o foco do que você está dizendo, simplesmente trocando o predicado de lugar, tá? Então, em vez de você falar assim, eu pintei meu carro, você fala assim, o carro foi pintado por um excelente... o carro foi pintado por mim. Você inverteu. Quando você fez essa inversão, você colocou o carro como assunto principal, como foco principal na frase. Essa é a ideia. Em português a gente faz isso, em inglês também, tá? É só, gente, não tem o que explicar. A única coisa, o único pulo do gato aqui é vocês saberem o que? Participio, tá? Que em português é ado, edo, ido, falado, dormido, comido. Em inglês tem uma forma própria. Os verbos irregulares têm 3 colunas. Eles no presente, eles no passado, eles no particípio, tá? Mas os verbos regulares, que são os mais facinhos, é só pôr um ed. Vamos fazer rapidinho com vocês esse exercício que segue. Complete the sentences with the simple past passive form of the verbs. Then compare it apart. Então, vamos lá. A final da Copa do Mundo de 2010 foi vencida pela Espanha. The 2010 World Cup Final was won by Spain. Só isso, galera. Tem que ter um verbo to be, né? Foi vencida, foi perdida, foi comida, foi presenciada, foi enganada, foi tapeada, foi iludida, foi vendida, foi comprada. Não tem um foi? Esse é o verbo to be do passado. É como se fosse um era, né? Tem a ver com o passado, algo que foi numa ocasião. Verbo to be do passado é o was, W-A-S, se for singular, e o were, se for plural, W-E-R-E. Certo? Esse é o pulo do gato. The film Avatar was directed by James Cameron. O filme Avatar foi dirigido por James Cameron, que é o mesmo diretor do Titanic, que é o mesmo diretor do Exterminador do Futuro 1 e 2.
ou seja, um gênio absoluto. The novel The Adventures of Huckleberry Finn was written by Mark Twain. O romance As Aventuras do Huckleberry Finn, meu Deus, que nome, foi escrito por Mark Twain. 4. The songs Revolution and Hey Jude, as músicas Revolução e Hey Jude, porque é plural, recorded by the Beatles in 1968. Foram gravadas pelo Beatles em 1968. 5. The Starry Night was painted by Vincent van Gogh. Ok? Starry Night foi pintada por Vincent van Gogh, aquele pintor maluco que foi preso e na cadeia arrancou a própria orelha e comeu misturado com terra. Sabe lá Deus por que ele fez isso, né? Vamos lá, número 6. Não vou falar mal do Van Gogh. O cara tá morto há muito tempo, não está aqui para se defender e é muito feio falar mal de pessoas falecidas. Não vou continuar. Eu jamais vou comentar que os quadros dele é uma bela de uma porcaria. Até porque tem quem gosta, né? É igual aquele Silvio Romero. Cada quadro que eu não daria 50 centavos. Mas dizem que o cara é talentoso e vendem aquilo por milhões. Então quem sou eu? Se a grana é do cara, né? Tipo, o cara tem 10 milhões de reais e quer pagar 5 milhões num Fusca, não sou eu que vou dizer que um Fusca vale no máximo 5 mil reais, né? Não vou fazer isso. Vamos falar de coisa boa, como diz a Aracida Top Term. Vamos falar do quê? Que vem? Qual o assunto que vem agora? Shanghai Grand Theater. Eu imagino, ó, que legal. Deve ser oriental, né? The Shanghai Grand Theater was designed by French architect Jean-Marie Charpentier. Então, o teatro Shanghai Grand foi desenhado, foi projetado, como a gente fala no Brasil, né? Pelo arquiteto francês Jean-Marie Charpentier, que é o nome desse rapaz aí. Nunca ouvi falar também. Número 7. The Opening Ceremony of the 2012 London Olympics. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 were seen by billions of people. Foram vistas por bilhões de pessoas. Caramba, bilhões, aí sim. Número 8. In the 2007 film I'm Not There, the American musician Bob Dylan was played by 6 different people, including Australian actress Kate Blanchett. Não? Então, em 2007, o filme de 2007, I'm Not There, o músico americano Bob Dylan foi encenado por 6 diferentes pessoas, incluindo a atriz australiana Kate Blanchett. Se eu não me engano, essa mulher, ela trabalhou no Senhor dos Anéis, é uma loira, uma senhora loira, muito bonita e muito boa atriz. Se eu não me engano, ela é do Senhor dos Anéis, tá? Eu só não estou entendendo por que escalaram uma mulher para fazer papel do cantor Bob Dylan. Eu realmente não entendi o que está dizendo aqui, que I'm Not There, imagino que é o nome de um filme que foi feito em homenagem ao Bob Dylan, né, em 2007, e está dizendo aqui que ele was played, ele foi interpretado, que play serve para tocar, certo? Um instrumento, porque o Bob Dylan era músico, e a mesma palavra serve também para interpretar, quando o ator interpreta, eles também usam play. Então, aqui está me parecendo que é no caso interpretativo, tá? Então, o músico americano Bob Dylan foi interpretado por 5 pessoas diferentes. 6, né? 6 é 6, desculpem. Incluindo a atriz australiana Kate Blanchett. Então, foi feito aí essa interpretação aí dessa moça aí, que é uma atriz aí maravilhosa, homenageando o Bob Dylan. Para quem não lembra do Bob Dylan, sabe aquela música que você pensava que era do Guns N' Roses? Knock, knock, knock it on heaven's door. Muito bem, essa música não é do Guns N' Roses. Ela foi regravada pelo Guns N' Roses no álbum Use Your Illusion 1, 1991. Ela
foi gravada pelo... Mas é uma regravação. Na verdade, essa música é do Bob Dylan. Essa música também foi regravada pelo Caetano Veloso em português, Bato, Bato, Bato nas Portas do Céu. Se eu não me engano, antes dele, o Zé Ramalho fez uma versão. E eu tenho quase certeza que o Caetano Veloso também fez. Mas o Caetano não é certeza absoluta, tá? O Zé Ramalho, ele fez sim uma versão, mas acabou não emplacando. Bom, curiosidades à parte. Vocês viram? O professor Márcio da Minha Cultura. Então é isso. É sempre bom a gente estar estudando inglês, puxando assuntos diferentes para descontrair, né? Assuntos culturais. E, ao mesmo tempo, colocando tudo isso no idioma inglês, na língua inglesa, para a gente poder praticar. Because 2021 is just starting now, and we have 11.5 months for practicing by the end of the year, so we can try to be fluent, okay? I'm trying to be fluent in French, and you are trying to be fluent in English. So you can count on me for helping you to be there to acquire the level of English that you want, that you need. Okay? Sorry for my throat. Perdão aí pelo pigarro. É que o professor fala bastante, né? Chega uma hora, a garganta começar precisar aí de uma balinha, né? Um house aí para dar uma melhorada, uma anestesiada. Só que não, na verdade não precisa porque acabamos de terminar. Olha só. Então, a nossa primeira aula referente à unidade 11 está terminando aqui, mas na próxima quinta-feira temos a continuação. Então, a segunda aula da unidade 11 com mais gramática, com mais pronúncia, com mais bate-papo em inglês, mais coisas culturais aí, ó, para você aprender mais sobre pintura. Quando você for escolher um quadro para pôr na sua casa, você saber qual o pintor, que tem muito nome, mas não pinta nada, e saber quais são os bons pintores. Você saber que o Bob Dylan é um grande artista que gravou Knock on Heaven's Door antes do Axl Rose nascer, inclusive, antes do Axl nascer. E o que mais que a gente viu também? Nós vimos também o quê? Que o James Cameron dirigiu Avatar e é o mesmo do Titanic e também Exterminador do Futuro, ou seja, o melhor diretor de todos os tempos. Brincadeiras à parte. Um forte abraço para vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês venham ter, podem entrar em contato comigo via WhatsApp, via e-mail. Eu não vou dar exercício para vocês porque não terminou ainda a unidade 11, tá? Então, na próxima aula, que é o término da unidade 11, é o complemento, eu vou dar o resto da gramática que está faltando, vou passar alguns exercícios para na semana que vem já, que já é fevereiro, corrigirmos as frases enviadas e continuarmos aí com a unidade 12. Um abraço, então Deus abençoe a todos nós, tá? E a gente se vê pessoalmente em breve aí, se Deus quiser. Tchau, tchau. Estudem bastante e contem sempre comigo para ajudá-los. Até mais.